Olá a todos, gostaria de convidá-los para a nossa reflexão dessa semana. Um jornalista brasileiro comentou neste último domingo que ele ficava envergonhado ao ver que alguns órgãos de imprensa fizeram tantas inversões com algumas notícias nessa última semana. Infelizmente, essas inversões e distorções dos fatos têm sido algo muito explícito nos nossos dias. Nós temos sido bombardeados quase que diariamente por notícias com informações falsas, com as chamadas fake news. Este termo fake news passou a ser usado mais recentemente nos últimos anos, mas esta prática de fazer inversões e distorções dos fatos e usar de informações falsas para enganar e manipular as pessoas não é algo novo. É muito mais antigo do que nós imaginamos. O primeiro relato desse tipo de ação aconteceu já no início da história humana. Nós vemos o primeiro exemplo de fake news na Bíblia, na conversa da serpente com a mulher, como relatado em Gênesis 3, de 1 a 4, que diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus, o Senhor Deus, tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Veja, a ordem de Deus, que Deus havia dado, foi aquela que está relatada em Gênesis capítulo 2, do versículo 16 a 17, que diz, Deus dizendo: Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas veja que a serpente, ela a considerada a mais astuta dos animais, que Deus havia criado, para enganar e induzir o homem, o ser humano, a comer daquele fruto, ela faz inversões dos fatos. Ela tenta distorcer a palavra de Deus, a ordem de Deus, na pergunta que ela faz à mulher. Ela diz: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Veja, não foi isso que Deus disse. E em seguida, após a resposta da mulher, a serpente mente e faz insinuações falsas das intenções de Deus, dizendo: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então veja, esta chamada, a antiga serpente, chamado diabo e Satanás, que engana todo mundo, como afirma João em Apocalipse 12, 9, foi a primeira a fazer uso da fake news, para manipular e prejudicar o ser humano. E infelizmente, muitos seres humanos seguem o seu caminho, o seu exemplo, agem com astúcia e maldade, brincam com os fatos e com a verdade, para enganar e manipular as outras pessoas. Nem todos os que publicam informações e notícias estão comprometidos com a verdade dos fatos. Alguns mentem, torcem e invertem os fatos. E neste cenário encontramos até notícias verdadeiras que são chamadas de falsas e falsas que são chamadas de verdadeiras, uma confusão. Portanto, nós precisamos estar atentos com tudo aquilo que nós ouvimos e lemos, para não sermos enganados e manipulados por essas notícias falsas. Mas também precisamos estar atentos para não sermos nós os agentes que as produzem e nem aqueles que, como Eva, uma vez enganado, o leva a outras pessoas, leva este engano para outras pessoas. A minha oração
é que Deus nos abençoe, né, com uma mente sadia, um coração verdadeiro, sincero, né, e que nos dê da sua graça e sabedoria para discernirmos aquilo que é verdade e aquilo que é falso, né, para não sermos induzidos e manipulados pela mentira, né, e também não sermos os agentes que produzem, que transmitem estes enganos a outras pessoas. Que Deus os abençoe com graça, sabedoria e paz. No nome de Jesus. Amém.